Olá, tudo bem? Quero começar este vídeo pedindo a você que já se inscreveu no canal para ajudá-lo a fazer crescer, divulgando nas redes sociais, dando like ou dislike, deixando os seus comentários e a você que ainda não é inscrito para considerar se inscrever no canal e contribuir também através dos seus comentários, da divulgação nas redes sociais. Mas vamos ao tema deste vídeo. E o tema deste vídeo tem a ver com a continuidade do vídeo anterior em que eu falei da questão do ataque que o governador do Rio de Janeiro fez às comunidades da Penha e do Complexo do Alamão para supostamente, e eu sublinho supostamente, atacar o crime organizado. Porquê é que eu trato isso como um objetivo suposto? Porque, basicamente, o crime organizado, o Comando Vermelho continua lá. Ele fez, basicamente, o que costuma ser feito sempre. Invadiu a região, provocou 121 mortes, não conseguiu o suposto objetivo principal, porque esse já tinha fugido antes do ataque, capturou algum peixe pequeno, fez todo aquele teatro, fez toda houve toda aquela mortandade, inclusivamente de inocentes e de 4 policiais, para o resultado daquilo ser pouco mais que nada. Porque o crime organizado continua, o Comando Vermelho continua a dominar aquela região, porque se atacou, se recuou, só para daqui a algum tempo voltar a fazer a mesma coisa, voltar a atacar, recuar, ou seja, basicamente fazer de conta que faz alguma coisa para convencer a população do Rio de Janeiro que se está a atuar. Não se está a atuar absolutamente nada, porque a forma de ser, porque os líderes do crime organizado não estão nas favelas. A Operação Carbono Oculto, realizada pela Polícia Federal, operação essa curiosamente criticada pelo Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Não se entende porquê, porque foi a única operação que de facto mostrou resultados sem sequer precisar disparar um tiro, prendendo líderes de facto que não estão nas comunidades, como disse, estão em condomínios de luxo e vivendo uma vida que toda essa fortuna gerada pelo crime organizado lhes proporciona, porque se o crime organizado fosse para continuar a viver nas favelas naquelas condições, ele jamais atingiria a dimensão que atingiu. Ele só atinge essa dimensão porque a cúpula que gera, de facto, o crime organizado não está nas comunidades. Eles estão nas grandes coberturas, nos grandes condomínios de luxo, usufruindo de toda essa fortuna que o crime organizado consegue gerir e só essas pessoas que têm naturalmente acesso a contactos internacionais. Se alguém achar que tem contactos internacionais, aquelas pessoas que vivem nas comunidades, é uma ilusão. Vive no mundo da ilusão, porque basta olhar para aquelas pessoas para ver que é evidente que elas não têm, elas mal conhecem, mal não, essa região deve conhecer bastante bem, mas aquela região onde elas moram e pouco mais, eles hão de conhecer do Brasil de que essas regiões onde eles estão praticamente confinados. E quem movimenta bilhões, como é o caso do crime organizado, não se vai confinar, sobretudo em comunidades pobres e carentes, como é o caso do Complexo da Penha e do Alamão. E, portanto, essa crítica do Cláudio Castro mostra o desinteresse que ele tem em atacar efetivamente o crime organizado. Aquilo não passou, como eu disse, de um teatro. Agora, aonde é que a coisa fica mais evidente? É que, depois de terem apresentado uma proposta que claramente beneficia o crime organizado, onde, tal como eu disse no vídeo, poderia perfeitamente, se é que não foi, poderia ter sido redigida por pessoas ligadas ao crime organizado, de tal forma aquele documento beneficia o crime organizado, que depois da reação não só da população, como de juristas por todo o Brasil, tiveram que recuar e basicamente começaram por adotar o texto que o governo tinha apresentado. Deram-lhe outro nome para parecer que era um texto da extrema-direita, mas não, era
o texto do governo, finalmente, que estava a ser adotado com, por exemplo, a criação da tal comissão onde iria centralizar todo o conhecimento que vinha tanto da Polícia Federal, como do COAF, como do Ministério, ia gerar toda essa inteligência, concentrar todas essas informações para tornar efetivo o combate ao crime organizado. Foi finalmente adotado isso, abandonou-se aquela ideia estapafúrdia e cujo objetivo nada tinha a ver com o combate ao crime organizado, de transformar o crime organizado em terrorista. Isso só não ia trazer nenhuma desvantagem para o crime organizado, porque não é meramente uma reclassificação daquele tipo de crime que iria resolver o problema. O crime organizado não ia deixar de atuar porque agora passaram a ser tratados como terroristas. Evidentemente que não. E, como ficou demonstrado, era possível criar um padrão específico para o crime organizado, com penas, e penas duras, que eu defendo inclusivamente que os líderes do crime organizado tenham prisão perpétua. Não se chegou lá ainda, mas eu gostaria até que chegasse, em que fosse atribuída a pena de prisão perpétua aos líderes. Bom, quando isso aconteceu, eu pensei, ok, o problema está resolvido, finalmente vai-se fazer aquilo que tem feito. Evidentemente ainda não foi assim. Caso vocês estejam a acompanhar o processo, ainda não foi assim. Porquê? Porque o bolsonarismo não está contente com isso. O bolsonarismo não tem nenhum interesse que se combata ao crime organizado. Porquê? Porque o Bolsonaro tem relação próxima e indiscutível. Ele não esconde isso, muito pelo contrário. Ele tem todo o prazer em divulgar com as milícias do Rio de Janeiro, que é uma organização criminosa como o PCC, como o Comando Vermelho. Não é diferente. E não é por acaso que o Cláudio Castro e outros, se vocês repararem, todos os ataques que têm sido feitos às comunidades do Rio de Janeiro são sempre ataques em comunidades controladas pelo Comando Vermelho ou pelo PCC. No caso do Rio de Janeiro, é mais o Comando Vermelho. Nunca se atacam as comunidades que são controladas pelas milícias, que não são diferentes. Ou seja, a sensação que fica que o objetivo é enfraquecer naquelas regiões, porque mesmo em termos de cúpula das organizações criminosas, é evidente que não há nenhum interesse em atacar, mas em termos de dominação do território, o objetivo é enfraquecer o Comando Vermelho para abrir espaço para as milícias. Ou seja, não é efetivamente um ataque ao crime organizado, é um ataque no sentido de favorecer uma das fações do crime organizado, que são as milícias, em detrimento das outras. Basicamente é isso que o governo do Estado do Rio de Janeiro tem tentado fazer ao longo deste tempo. Além, evidentemente, de criar todo aquele circo que, infelizmente, consegue convencer as pessoas que aquilo é alguma coisa. Sendo que o resultado disso foi 121 mortes, o suposto objetivo que era a captura de um dos líderes da facção criminosa. Provavelmente foi avisado a tempo, com certeza foi avisado a tempo, porque ele não estava lá, não foi capturado, nem morto. Portanto, aquelas pessoas mortas, algumas delas evidentemente inocentes, além dos 4 policiais, mas ainda que não fossem inocentes, o Brasil não tem a pena de morte, a polícia não pode atuar de uma forma criminosa, mesmo em relação a criminosos. Os criminosos têm que ser capturados, levados à justiça e pagar pelas penas, e eu entendo que as penas devem ser extremamente pesadas, inclusivamente penas de prisão perpétua, sobretudo para os líderes dessas organizações ou para aquelas pessoas que já têm em cima delas crimes suficientes que demonstrem que, senão, são pessoas recuperáveis para a sociedade e que têm que passar o resto da vida numa cadeia isolada, totalmente isolada da sociedade. Eu sou totalmente a favor disso. Portanto, aqueles palhaços, que são autênticos palhaços, que ouvem os meus vídeos e que falam como se eu fosse contra a intervenção do Estado nas comunidades, são uns autênticos estúpidos, são uns imbecis, porque é evidentemente que não é isto que está em causa. O que está em causa é a forma
porque não basta invadir e fazer todo aquele circo para depois sair deixando na prática o Comando Vermelho a dominar aquele território na mesma. Porquê? Porque o objetivo é daqui a algum tempo voltar a fazer a mesma coisa, sobretudo se começar a cair nas pesquisas, porque o Cláudio Castro, como outros, já perceberam que sempre que fazem essas encenações, a popularidade deles sobe. Resulta? Não resulta. O crime organizado só tem ficado cada vez mais forte. Mas as pessoas, infelizmente, tendem a acreditar que a forma de atuar é aquela. Não é. A forma de atuar foi demonstrada no carbono oculto como é. Vai-se deixar de invadir as comunidades? Não. Mas tem que ser uma coisa planejada. Tem que ser o Estado entra, domina o território e se instala no local. A partir do momento que o Estado não se instala no local, basicamente é chover no molhado, porque eles fazem aquele teatro todo, saem e basicamente o objetivo que era isolar e retirar daquelas regiões o crime organizado não resolveu o problema. A única coisa que eles vão ter que fazer, e eles já fariam isso de qualquer maneira, é contratar novos soldados para substituir aqueles que foram mortos. E eles fazem isso facilmente, inclusivamente nos presídios, da forma que os presídios são organizados, e por isso que eu gravei também um vídeo onde falo como criar dificuldades para que o crime organizado consiga recrutar dentro dos presídios as pessoas para o crime organizado. É simples. Está lá demonstrado nesse vídeo. Vá assistir. E uma das formas dela, por exemplo, é não misturar no mesmo presídio pessoas ligadas ao crime organizado e presos comuns. Não pode. Tem que estar isolados. Inclusivamente as pessoas deveriam ter, todos os criminosos deveriam ter células individuais. Precisamente para evitar que seja... Não é para dar luxo, porque ninguém fica num ambiente de luxo, num presídio, com, sei lá, 3x2. Continua a ser um espaço limitado. Agora, é um espaço limitado em que a pessoa não vai ser pressionada, porque ela vai ter o seu espaço e vai ser... as coisas sendo bem feitas, elas não vão ter sequer contactos com esses autos criminosos e quando saírem dali, quando forem recuperadas para a sociedade, elas vão sair sem nunca sequer ter tido nenhum tipo de relacionamento com criminosos perigosos. Essa é uma das formas fundamentais de reduzir o poder do crime organizado. Portanto, não tem nada a ver com a história de não entrar nessas regiões. Muito pelo contrário, é entrar, mas entrar para ficar. E não entrar para logo a seguir sair e deixar tudo basicamente como está. E eu tenho a certeza que, conforme as eleições forem evoluindo, daqui a pouco o Cláudio Castro vai propor uma nova invasão e as pessoas vão aplaudir, vão votar nele porque ele está a fazer o que é certo, sendo que isso já se faz há dezenas de anos. E a única coisa que tem feito é fortalecer o crime organizado. Mas vamos voltar àquilo que eu quero, o assunto principal, que é a questão do combate efetivo ao crime organizado. Quando finalmente parecia que o problema estava resolvido, com o recuo do Derrite e passando a adotar a proposta do governo, eu presumi, pronto, finalmente o problema está resolvido, vai-se fazer as coisas como deve ser. Aliás, até porque a proposta do governo, ao contrário daquilo que o Derrite fez, que foi ele próprio de redigir, ou com a colaboração de quem não devia, o governo ouviu autoridades especialistas no combate ao crime organizado que foram lá dar as suas sugestões de como funcionar. Ou seja, foi uma coisa feita por profissionais e de uma forma séria com o objetivo real de combate ao crime organizado. Que, evidentemente, como já deixei claro também, não é do interesse do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo tem no crime organizado a sua ligação com as milícias, sobretudo, mas também com as outras organizações, não com aquelas que estão nas comunidades, porque eles ali querem que seja controlado pelas milícias, mas a nível das cúpulas, porque eles não querem que se investigue isso. Eles não têm nenhum interesse que se faça isso. Até porque, quando essas investigações começarem a ser feitas, vai-se descobrir ligações de muitos políticos que estão, inclusivamente, no Parlamento.
E vão-se ver que são políticos ligados ao bolsonarismo, ligados ao centrão, que vão ser apanhados nesse processo. Então é preciso criar mecanismos que... Reparem, eles tentaram aprovar uma lei que defendia os deputados de toda e qualquer investigação contra eles. Com que objetivo se faz isso? Evidentemente porque eles sabem os crimes que cometeram e não querem ser apanhados. Então, como não conseguiram passar por aí, eles vão estar sempre a tentar, por uma forma ou por outra, de dar a volta a isso. E agora, o bolsonarismo está novamente a pressionar para que o crime organizado seja tratado como organização terrorista, como se mudasse o nome resolvesse alguma coisa. Porquê? Porque se quer criar a ilusão que se está a fazer um combate efetivo e que não combater o crime organizado é não classificá-lo como terrorista. Evidentemente que se o problema fosse esse, era só dizer, a partir de agora, o crime organizado é organização terrorista. E pronto, acabava o crime organizado. Crime organizado, não, terrorista não queremos ser, isso não aceitamos, vamos embora. É isso que vai acontecer. Não, isso é apenas mudar de nome, é apenas parecer que se está, mais uma vez, é parecer que se está a fazer alguma coisa para, no fundo, não se fazer nada, porque não há um interesse de fazer nada. Essas pessoas têm ligações, sim, com o crime organizado. Elas tentam atirar a ideia de que são os progressistas que têm relação com o crime organizado, mas todos os indícios conduzem naquilo que eles atuam. Não é naquilo que eles falam. Da forma que eles atuam é sempre no sentido de proteger o crime organizado. Essas pessoas, eu estou absolutamente convencido que eles são braço político do crime organizado. Eu tenho como provar isso? Não, mas os indícios estão aí. Quando se propõe uma coisa dessas, quando se propõe, basicamente, colocar a Polícia Federal, por colocar a investigação exclusivamente na Polícia Civil, e foi essa proposta de Rita, embora ele tenha dito que não, estava lá escrito com todas as letras, não houve um único órgão de comunicação que não lesse aquilo, e nenhum jurista, nem nada, que não interpretasse, porque o texto estava textual. A Polícia Federal só poderia atuar inicialmente a convite, a pedido do governador, e depois mudaram que não, pronto, ok, ela vai poder atuar livremente, mas terá que pedir autorização ao governador, vai ter que dizer ao governador o que é que vai investigar. Ou seja, se de repente a Polícia Federal fosse investigar o crime organizado em que tivesse envolvido pessoas ligadas ao governador ou ao governo de um Estado, o governador desse Estado iria ser informado disso. Isso, inclusivamente, é ilegal, porque essas investigações têm que decorrer, até por motivos óbvios, em caráter de sigilo. Não. Porquê? Porque como eles têm ligações com o crime organizado, eles querem ser os primeiros a saber que estão a ser investigados. Isso fica, para mim, isto fica por demais evidente. Não é possível que algo em que evidencia que o objetivo não é atacar o crime organizado, é defender o crime organizado, eu não entendo que isso não possa ser revelador de que essas pessoas, elas próprias, têm relação com o crime organizado. Então eles não estão contentes e estão a querer voltar ao texto antigo. Vão querer voltar ao texto em que se isola a Polícia Federal, em que a investigação seria feita pela Polícia Civil, sendo que já se sabe de vários exemplos de que a própria Polícia Civil e as polícias militares dos Estados têm policiais que têm relações também. Eles também alguns policiais também estão a extorquir pessoas nas comunidades. Também estão a atuar eles próprios como organização criminosa. Muitos desses policiais já se têm descoberto as relações deles próximas com o pessoal ligado ao crime organizado. Então são essas pessoas que vão investigar. Bom, se essas pessoas fossem fazer alguma coisa, já tinham feito. Porque durante todas essas décadas, desde que o crime organizado começou a crescer da forma que cresceu, sempre essa foi tarefa da Polícia Civil e da Polícia Militar dos Estados. E resolveu o problema? Não, só fez crescer. E porquê que só fez crescer? Porque o objetivo não era atacar o crime organizado, era fortalecê-lo. Vocês entendem? Então, o que é preciso que as pessoas percebam de uma vez por todas é que
Primeiro, quando a pessoa diz que aquela forma de atuar é errada, não quer dizer que a forma de atuar é não atuar. É atuar de forma diferente. É atuar de forma efetiva. Da mesma forma que sempre que se ataca as regiões e privilegiando uma organização criminosa em detrimento de outras, porque até agora não houve um único ataque feito pelo governo do Rio de Janeiro em comunidades controladas pelas milícias, sendo que as milícias dominam a maior parte dos territórios do Rio de Janeiro, fica evidente que o objetivo é favorecer uma organização criminosa em detrimento das outras. Isso não é combater o crime organizado. Isso é atuar em favor de uma organização criminosa. Basicamente é isso. O texto é claro em proteger as organizações criminosas de investigação. Então, quando finalmente se recuou por pressão da população, por pressão do jurista, por pressão da comunidade, do modo geral, que percebeu que aquilo era um texto que poderia perfeitamente ter sido escrito pelos líderes de organizações criminosas, parecia que o problema estava resolvido. Não, já vai na quarta ou na quinta versão. Porquê? Porque depois volta sempre atrás, porque sobretudo a extrema-direita bolsonarista se incomoda com a ideia de se atacar o crime organizado, porque se atacar o crime organizado vai-se acabar por descobrir, não só vai minar uma das fontes de receitas dessa gente, como se vai descobrir as relações dessas pessoas com a criminalidade. Muita gente dessa extrema-direita vai parar na cadeia. Eles foram parar por tentativa de golpe de Estado. Muitos vão parar agora por relação com o crime organizado. E com o endurecimento das penas, como a liderança disso, passar à prisão perpétua, como eu espero que aconteça em algum momento, mas ainda que não seja com os valores que o tempo que está determinado, que já praticamente é uma prisão perpétua, pode chegar a 40 ou até ultrapassar 40 anos, mas desde que seja de prisão efetiva, muita dessa gente vai parar em presídios de segurança máxima. É claro que eles não querem isso. É evidente que eles não querem isso. Portanto, é preciso continuar a jogar areia para os olhos das pessoas, fazendo parecer que eles é que querem combater o crime organizado, como forma de garantir que não se combata o crime organizado. Que se cria apenas essa cena de suposto defesa do Estado e defesa da segurança das pessoas, e criando todo esse teatro com o objetivo claro de garantir que não se ataca o crime organizado. Sobretudo, que não se ataca as chefias do crime organizado. Porque quando se começar a atacar a chefia do crime organizado e começar-se a verificar as relações entre eles, eu tenho a certeza que deputados, que senadores, que prefeitos, que governadores, que vereadores, muita dessa gente vai parar na cadeia. E se for parar na cadeia com a lei que se pretende aprovar, em que se penaliza ainda mais, em que as pessoas podem pagar na prática por crime de prisão perpétua, essas pessoas vão parar nesses presídios e vão ter que ser tratadas como criminoso, como líder de facção criminosa. Porque se eles são um braço político do crime organizado, eles estão na liderança também do crime organizado. Eles têm um papel fundamental. Portanto, a luta deles vai ser esta. Sempre tentar fazer de conta que quem não quer atacar o crime organizado é os progressistas, que é para tirar o progressista desse processo, porque eles sabem que os progressistas, esses querem efetivamente atacar o crime organizado. Então, como é que se resolve o problema? Eu crio a ideia de que que a esquerda e os progressistas não querem atacar o crime organizado, tiro eles do processo e tiro do processo todos aqueles órgãos que atacam efetivamente o crime organizado. Como eu disse no vídeo anterior, a Operação Carbono Oculto incomodou muita gente. Porque eles perceberam que se a Polícia Federal começar a ir por esse caminho, vai muita gente que hoje está na política, vai parar na cadeia, sim, porque o crime organizado já se infiltrou há muito tempo na política.
Eu não tenho disso dúvida absolutamente nenhuma. Bom, ficam por aqui. Provavelmente ainda terei que voltar a este tema, porque parece que ele vai durar mais do que o tempo necessário para isso. E provavelmente terei que voltar a ele, mas por enquanto fico por aqui e mais uma vez pedir para você considerar, se não se inscreveu no canal, fazer a sua inscrição, dá o like ou dislike se não gostou, deixe o seu comentário, tanto se concorda comigo, com o que concorda, com o que não concorda, porquê não concorda, porquê que não concorda, porque é fundamental eu perceber até que ponto aquilo que eu falo chega às pessoas. E naturalmente, eu posso, em relação a algumas análises, está errado. E seria interessante que as pessoas dissessem, não, você em relação a isso está a propor uma coisa que não funciona por isto ou por isto. Ok? Todas as críticas, desde que sejam críticas que não sejam ataques pessoais, como infelizmente acontece, e acontece sempre por parte de quem não tem solução, de quem não sabe como responder. Então a única forma que eles têm de responder é atacando a pessoa e não aquilo que a pessoa propõe. Não as suas ideias, mas a pessoa pessoalmente, a pessoa diretamente. E ataque, mas é evidente, quer dizer, ataca essa pessoa porquê? Porque como eu não tenho argumentos para atacar as suas propostas, porque as suas propostas até parecem pelo menos fazer sentido, eu não tenho forma, não tenho capacidade de atacar a ideia, então vou atacar diretamente a pessoa. Se isto só deve funcionar na cabeça delas, eu espero pelo menos que só funcione na cabeça delas, nas pessoas mais esclarecidas, essa ideia não prospere. Ficam por aqui, fiquem bem, vemos no próximo vídeo.